Olá, pessoal! Eu me chamo Dani e, ao contrário da maioria de vocês, eu nunca vou crescer. Vou ser uma eterna criança. Mesmo agora já tenho 14 anos, mas meu corpo não tem consciência disso. Meus pais me tiveram muito cedo, quando tinham apenas 20 anos e não estavam prontos para o papel de pai e mãe. E mesmo depois que eu nasci, eles não conseguiram se acostumar a ter uma filha. Eles tiveram que aprender sozinhos a lidar com o bebê que chorava bastante, pois não havia ajuda de nenhum de seus parentes. Mas devemos admitir que, embora meus pais cuidassem de mim, eu não despertei nenhum sentimento especial neles. Eles cumpriam seus deveres automaticamente, não faziam nada por amor a mim. A criança já nasceu e agora nada pode ser mudado, era o que sempre diziam. Porém, eu era uma menina com necessidades especiais, mas meus pais, por causa da juventude, não perceberam isso, achando que tinha um bebê engraçado e pequeno. Só isso. Mas tudo mudou depois de uma ida ao médico. Naquela época eu tinha 2 anos, mas fisicamente parecia uma criança de no máximo uns 9 meses. E é claro que a pediatra percebeu isso logo de cara e começou a me examinar. O diagnóstico não demorou a chegar. Fui diagnosticada com uma mutação genética, devido ao qual continuarei a ser uma eterna criança para sempre. As previsões não eram tão boas, e foi então que aconteceu algo dentro de meus pais que os fez mudar completamente. Eles simplesmente começaram a me adorar e a dedicar todo o seu tempo livre a mim. Agora eles cuidam de mim com carinho e me chamam de filha amada e de milagre. Acho que eles esperavam me ajudar com seu amor, sem perceber que eu seria assim para sempre. Mesmo assim, fico feliz por ser adorada pela família e sem o apoio deles seria uma pessoa completamente diferente. Mas agora sou uma criança feliz, esperta e não consigo me imaginar sem sorrir e fazer piadas. Devido à doença, comecei a andar apenas aos 7 anos, mas isso pouco ajudou meus pais, pois eu ainda gosto de andar de carrinho ou de sentar no colo deles e ser paparicada. Um dia, minha mãe deixou o carrinho do lado de fora de uma loja e entrou. Naquela época, eu já tinha uns 12 anos, mas fisicamente parecia um bebê. Só que isso não me impedia de saber de cor dezenas de canções, recitar poesia, fazer piadas, inventar histórias e tudo mais. Então, enquanto eu estava deitada no carrinho esperando minha mãe, alguém veio até mim e começou a me levar para longe. Achei que fosse minha mãe, então continuei deitada ali, dormindo. Mas logo o carrinho parou e uma mulher apareceu. "O que você quer?" Perguntei bem zangada. Na hora o rosto da infeliz se contorceu e ela começou a gritar como uma louca desvairada. Mas que raios de mulher surtada é essa, pensei, e abaixei o teto do carrinho. Um minuto depois, minha mãe correu até mim e me pegou nos braços, começou a me abraçar e a chorar. Eu ainda não entendi o que havia de errado ou por que minha mãe estava tão feliz assim. Mas eu descobri que o comportamento da minha mãe não era sem razão. Enquanto ela estava na loja, uma mulher se aproximou do carrinho, olhou em volta e começou a me levar embora. Mas quando ela olhou para mim, ficou horrorizada, porque o que ela viu não era o que ela esperava. Em seguida, ela foi detida pela polícia e descobriu-se que ela queria sequestrar um bebê, mas só que deu errado. Depois disso, a pobre senhora começou a enlouquecer, pois o estresse que ela passou atingiu sua mente e a fez ter um surto. Dizem que agora ela está completamente louca e por isso continua sendo tratada em uma clínica especial para loucos. E repete constantemente a palavra monstrinho. Sei que foi por minha causa, mas ninguém deve sair por aí tentando sequestrar os filhos de outras pessoas. Isso que ela está passando agora não é nada mais do que um karma. Em geral, eu assusto quase todos os estranhos, mas normalmente as pessoas caem rapidamente em si. Eu também tenho um ótimo senso de humor e adoro pregar peças nos outros. Mas às vezes isso leva a resultados inesperados. Bem, como eu vou a uma escola normal, faço a maioria das minhas pegadinhas por lá. Esse ano tivemos um novo professor de história. Meus colegas e eu não éramos fáceis e antes do início da nossa primeira aula, nenhum de nós estava muito afim de entrar na sala. Olhem só o motivo. Na sala de aula, temos uma pequena saída de ventilação que não passa de 30 centímetros de diâmetro. Pois bem, quase nada e ninguém cabe ali dentro, a não ser eu, é claro. Meus colegas me ajudaram a entrar. E logo o novo professor entrou e começou a se preparar para a aula. Meio minuto depois, coloquei minha cabeça para fora da abertura e comecei a pedir ajuda. O professor ficou tão assustado que nem conseguia falar. Ele perguntou como eu cheguei ali e como era possível. Eu disse a ele que aquela não era uma escola normal e aqui faziam experimentos com crianças, transformando-as em cobras com cabeças humanas. O pobre professor ficou de boca aberta. Ele começou a fazer movimentos estranhos com as mãos em minha direção e disse: "Desapareça! Desapareça!"
E então a coisa ficou feia quando ele pegou uma cadeira em suas mãos, pronto para jogá-la em mim. Bem, aquela piada teria sido a minha última se os meus colegas tivessem aparecido na sala um segundo depois. Porque o professor era muito sério e ficou morrendo de medo da tal cobra com cabeça humana. Quando ele foi contido e eu fui puxada para fora da ventilação, ele suspirou aliviado e disse que aquela era uma brincadeira de mau gosto e que iria passar mais de uma semana sem conseguir dormir direito. Infelizmente, ele não conseguiu superar o que aconteceu e não apareceu mais na nossa escola. Seu primeiro dia de trabalho foi também o último. Eu juro que não tinha a intenção de traumatizá-lo. Depois disso, o diretor disse que se eu repetisse aquela trollagem de novo, eu seria expulsa da escola. Afinal, era minha culpa que o terceiro professor tivesse ido embora. Sim, ele estava certo. Houve 2 outros professores antes do professor de história. Mas o resto dos professores simplesmente me adora. Como você já percebeu, passo a impressão de ser uma pessoa absolutamente feliz, com senso de humor e bem sarcástica. Mas isso é uma espécie de autodefesa, porque tenho um monte de medos e ressentimentos que escondem em algum lugar no fundo da minha alma. Na verdade, temo por minha saúde frágil. Tenho tanto medo que passo a noite toda chorando. O fato é que os meus órgãos estão contraídos em meu corpo minúsculo e, infelizmente, a situação está piorando a cada dia e eu vivo com dores quase incessantes. Eu tenho medo de cair, tenho medo de morrer, tenho medo de entristecer meus pais e tenho medo até de falar sobre meus medos. Só eu sei como é viver assim. É um desespero sem fim. E por trás da máscara de uma garota positiva e divertida há uma menina frágil e medrosa, porque algumas pessoas podem ser completamente saudáveis, enquanto outras têm que lutar todos os dias pelo direito de existir. Isso não é justo. Sim, você pode falar sobre karma, DNA, ironias da natureza ou coisa parecida, mas isso não torna as coisas mais fáceis para mim. Eu não fiz nada de mal a ninguém para sofrer tanto assim. Além disso, tenho ressentimento contra os meus pais dentro de mim. É difícil explicar o motivo pelo qual me sinto assim, mas há um sentimento destrutivo, isso é fato. Talvez eu tenha ciúme da saúde física deles. Talvez os culpe por eu ter nascido assim. Pode ser qualquer coisa, mas ninguém sabe, só eu. Eu vejo como os meus pais fazem tudo por mim e tentam de todas as formas me deixar feliz. Então não falo sobre meus sentimentos com eles. Para que incomodá-los ainda mais com coisas desse tipo? Eles já passam por tanta dificuldade comigo e também não têm culpa por termos esse destino. E você, tem senso de humor? Você gosta de pessoas engraçadas que adoram fazer piadas? Conta pra gente aqui nos comentários. Não esquece de dar o seu like e também de se inscrever no nosso canal. Assim você sempre será o primeiro a assistir quando novas histórias forem postadas.